Olá, seja bem-vindo ao Acervo de Jogos. Hoje nós vamos conversar com a Diana e o André, do Condado, bar especializado em jogos de tabuleiro em Lages, Santa Catarina. Eu sou o Pedro. Eu sou a Loiane. E sejam bem-vindos, Diana e André. Obrigada. Olá, obrigado. Muito bem. Então, da onde veio o nome Condado? Então, o nome Condado, quando a gente estava para abrir, o André falou assim, olha, a gente precisa de um nome. Eu falei, essas coisas a gente não inventa assim da noite pro dia, né? Eu tenho que parar, pensar, e tava muita correria. Aí ele falou, Diana, a gente realmente está sem tempo. Eu preciso que você arrume um nome. Ele me deitou no sofá. Falou assim, você tem 1 hora, me arruma um nome. Aí eu falei, tá bom. Não foi nem 1 hora, acho que eu fiquei quase um mês implorando. De repente, num dia eu peguei, não, esse dito vai ficar em casa, só vai fazer isso. Foi. Pressão. Aí eu, beleza, deitei no sofá. Sim, eu precisava, a gente estava total sem tempo. O pessoal precisava fazer a identidade visual da empresa e eles perguntaram, tá, e o nome? Eu falei, putz, e o nome? Já tem tudo, só falta o nome. Aí eu falei, então tá. E comecei a puxar umas coisas mais nerds, né? Peguei Harry Potter, fui passando nomes de feitiços, tudo que eu tinha na cabeça, nada. Aí fui pro Senhor dos Anéis, peguei, putz, Condado. Eu, putz, Condado. Caraca, com mais dado, com o dado, jogo de tabuleiro. Aí eu, Condado! Mais ou menos assim. Só que ninguém só pega o lance do Senhor dos Anéis, do cima que o André sempre falou que queria uma logo, né? Um mago logo. Na logo, isso. E aí, só que a galera pega muito a referência do Senhor dos Anéis. Não, é mais o com mais dado. Com dado. Sim, é mesmo. É. Pouca gente repara esse detalhe. Tem que separar as palavras talvez, mas a logo de vocês eu acho bem bonita. Acho bem bacana. Então, Sim, como é que vocês conheceram? Bastante. Foi bem trabalhado em cima dela. Como é que vocês conheceram os board games? Vocês já eram jogadores há muito tempo? Começaram por agora? Como é que foi? Então, eu, desde a minha infância, assim, eu tinha War em casa, Banco Imobiliário. Então, eu já tinha um acervo aqui relativamente legal, assim, de jogos desde pequeno, sabe? Tanto é que um dos jogos nossos que tem uma saída muito boa na loja é um Puxa-Puxa Batatinha. Eu tinha, sei lá, 4 anos de idade e eu adorava. Então tá lá na loja. E eu eventualmente comprava um, tal. Eu até cheguei a ter um Carcassonne ali, eu comprei, acho que foi por volta de 2000 e pouco. É a versão bem antiga da Grow. Mas quase não joguei mais, sim. Aí, quando eu conheci a Diana, ela falou, cara, esse jogo é legal e tal. E daí ela falou, tem uns jogos bem massa. Daí ela mostrou Sushi Go e tal. E daí a gente foi começando a conhecer mais jogos, né? Ela já conhecia bastante de Palmas, que ela é de lá, né? Então, lá em Palmas já também tem uma luderia e tal. E aí ela jogava lá bastante com os amigos, né? Na realidade, eu jogava muito com os meus amigos. Meus amigos fizeram uma viagem para fora do país, trouxeram Agrícola e trouxeram Catan. Aí começou ali um Mud, que é do Adventure Time. Aí a gente começava a jogar. E aí eles foram entrando na coleção e eu fui conhecendo. Aí eu vim para fazer o mestrado, né, em Lages. Aí no final do meu mestrado eu conheci o André e falei, cara, sai dessa vida. Entendeu? Só tem jogo clássico, tem muita coisa legal. Salvou o André. Aí eu fui mostrando aos poucos, ele foi pegando gosto. Eu falei, ó, do jeito que eu te conheço, compra um Agrícola que tu vai curtir. Aí ele foi pesquisando, conheceu um Stone Age, sabe? E assim foi indo. Quando a gente viu, a gente tinha mais 50 jogos na casa. Foi mais ou menos assim. Aí a gente olhou aquele monte de jogo parado, a gente bem podia abrir um negócio, né? Tá tanto jogo parado aqui, assim. Da compra do primeiro Agrícola até abrir o Condado, quanto tempo foi? A gente comprou o primeiro Agrícola no final de 2018. O Condado saiu no final de 2019. Quando encontramos a sala, falou assim, putz, vamos abrir. Em um ano. Em um ano, André, comprou o teu primeiro jogo até abrir uma empresa. Muito bom. Mais ou menos isso. Lá em Palmas, era onde tu jogava, Diana, era 42 board games? Cara, o 42 abriu, acho que se eu não estou enganada, em final de 2016. Só que eu jogava na casa com os amigos. Ok. E no final de 2016, quando eles abriram, eu cheguei aí, eu fui 1 ou 2, e aí eu vim para o mestrado. Eu não aproveitei o 42, eu fiquei muito... Meus amigos estavam lá, de carteirinha assinada, cara. Estavam lá, ó, a galera conhece todos os donos de lá e tudo. E eu fiquei, poxa, né, eu vim para Lages. Aqui em Lages o primeiro ano foi terrível, porque eu não tinha com quem jogar.
E não havia loteria aí. Não tinha nada. Ah, Aí, quando eu peguei, voltei pro final do ano em Palmas, né? Fui visitar a família, eu fui de novo no 42, caramba, pra, muito né, bom. ver o que tinha de diferente e tal. E continuei jogando com meus amigos, e comprei alguns jogos, né? Para ver se eu começava a trazer os meus amigos da faculdade para isso. Só que eu cheguei em 2018 em Lages, deu 2 dias eu conheci o André. Aí a gente já foi conversando, foi, né, se conhecendo e tudo mais. Aí, com o tempo, eu fui mostrando para ele os jogos mais modernos. Vocês então supriram a necessidade da cidade. Não havia uma Sim. loteria aí. Na realidade, se eu não estou enganada, eu não tenho nenhuma ideia de outra cidade aqui da Serra Catarinense inteira que tenha isso, tá? Aluguel de jogos, bar com jogos ou coisa do tipo. Em venda de jogos, isso tem, mas nesse estilo, como a gente, eu acredito que a Serra Catarinense inteira só tem a gente. Tanto que tem clientes que vêm da cidade vizinha, tipo 90 quilômetros de distância daqui, para alugar jogo conosco e voltar para a cidade deles. Vocês têm uma loja, Estavam loucos para vir. é uma loja física, correto? A loja física aqui nossa para alugar. Eles vieram na quarta, alugaram, quarta não, na sexta, né? E a gente faz um sistema que a gente 3 dias de aluguel. Ok. E aí na segunda e terça a gente não abre. Então se tu aluga na sexta, devolve só na quarta. Fica mais dias, né? Fica mais dias, mesmo valor, sabe? Então eles vieram na sexta, alugaram, tudo se organizaram para devolver na quarta. Galera, assim, 90 quilômetros de distância daqui. Gastou gasolina. Porque a gente realmente somos os únicos da Serra Catarinense. Eu acho que no mesmo estilo que a gente só tem Floripa daí. Ok. Em outras cidades ali mais do litoral. Hoje, na pandemia, o foco tem sido mais aluguel, mas tu tem outros serviços, né? Quais são os serviços que vocês vão trabalhar ou trabalham no condado? A gente trabalha com bebida, drinks, comida. Agora a gente está fazendo umas temáticas. A gente sempre tinha a nossa ideia inicial de fazer temáticas, né? Pra nunca ficar na mesmice, né? Aí a gente fez um no início de Senhor dos Anéis, que foi de lançamento, para referência do nome. Nome da logo, né? Aí depois a gente mudou para um de Harry Potter, a gente lançou a cerveja manteigada. Fez um sucesso bem legal aqui. Você criou uma cerveja manteigada. A gente criou foram vários testes, assim, pegamos várias receitas, experimentamos e assim, não, muda isso, muda aquilo. Foi mesclando uma receita com a outra até chegar no ponto que a gente queria, né? Foi um trabalho difícil fazer os testes da cerveja manteigada? 2 semanas de testes, assim. Chega uma hora que a gente todo dia. Não aguenta mais beber isso. O problema desses testes é que às vezes fazem umas coisas tão ruins. Nós literalmente misturamos cerveja com uma das receitas que a gente tentou, misturamos cerveja no mosto, né? E aí, cara, o primeiro gole, que coisa deliciosa. O segundo gole, nossa, só... Vou vomitar. Foi horrível, assim, sabe? A sensação foi Caracas. horrível. E aí a gente agora está elaborando um drink novo, Matrix, também a gente está penando, sabe? A aparência dele eu já tenho. Eu quero que o drink seja assim. Mas para misturar as bebidas e que for algo bebível, a gente está nos testes que eu vou te dizer. Você já tem na mente a aparência. Tem que entregar isso aqui. Mas isso aqui tem que ser bom. A gente está nesse processo disso aqui virar bom. Aí, além disso, agora a gente entrou na temática de outubro. Então, a gente sempre teve um cardápio, era uma parte mais fraca nossa, porque a gente não tinha cozinha. Comida, né? Comida, no geral, aliás. A gente não tinha cozinha, a gente foi elaborando, foi melhorando as coisas, foi evoluindo, conseguiu ajustar a nossa cozinha para poder realizar mais comidas ali, né? E aí... Os pré-requisitos da vigilância e tudo mais. De a coifa para air fryer. Sim. E depois a gente viu que realmente precisa, dependendo do que você for fazer. E aí a gente pegou, né? Então beleza, lançamos um prato especial de Oktober, já que não vai ter Oktober, né? Da Oktoberfest. Né? Demos o chopp no litro, quem vinha em temático de fritos ou frida ganha desconto, aquela coisa, porque aqui em Lages, acho que no momento em menos de 100 pessoas doentes, então amenizou muito a situação, que a gente saiu do risco gravíssimo. Então eles liberaram mais o comércio, a galera pode voltar a vir aqui. Vocês já estão abertos? Vocês já estão abertos? Sim, já estamos abertos. Então, a gente hoje trabalha, né? Está começando a evoluir na parte de mais do cardápio de comida. Os drinks, a gente tem uma cartela com 20 drinks no total. E a gente está sempre procurando aumentar, sempre fazer uns drinks diferentes. Trocar alguns também, mas sempre manter 20, porque a gente tem um drink que é o D20.
Ok. Então, paga R$ 15, rola ele. Se der acima, deu boa. Se deu a menos, né? Aí, tipo, você vai aquela pessoa, não sei o que eu quero beber. Rola o D20, aí tem o cardápio com 20, vai dar o número. Deu o número 10. Então, 10 saiu, sei lá, Princesa Caroço. Então, toma Princesa Caroço. Isso deve animar as pessoas a querer rolar o dado mais vezes, né? Sim, a gente, inclusive, o André deu uma ideia de promoção agora pra gente semana passada que deu muito boa. Era rolar o dado. Né? Deu boa pro cliente e pra gente também, de certa forma. Era você rolar acho que era um D100, e o que você rolava, você ganhava de desconto no aluguel do jogo. Até Cara, 99%. tinha gente que ia lá só pra rolar o dado, entendeu? Então, assim, foi lá pra rolar o dado, rolou o dado, pegou viticultura. Ela tinha que escolher o jogo antes, certo? Viticultura é um dos jogos mais caros da nossa casa hoje. Ela tirou 90. Ela pagou R$ 6 no viticultura. Eu falei, eu não pago nem um álcool gel para higienizar esse jogo. Mas tudo bem. Depois saiu um agrícola e ganhou 10% de desconto. Eu falei, isso aí, agora sim. Tadinho do cliente, tadinho. Pô, muito boa ideia. Ele mais barato, só não conseguiu. Sim. Me explica de novo sobre essa porcentagem. O cliente, ele já pagou antes? Não. Ele é obrigado a alugar se tiver um desconto muito ruim? Não, ele escolhe primeiro o jogo. Ele diz, Ok. eu quero pegar o Taco Gato, ou quero pegar o Agrícola, enfim. Aí ele vai jogar o dado. Aí ele vai... Aí, dependendo do número que sair, vai ser o desconto que ela vai ganhar. Então, Ok. saiu 50, ganha 50% de desconto. Saiu 60, 60. 90, 90. E até 100%. Se sair 1%, ele pode desistir do aluguel? Pode, porque eu não posso obrigar ninguém, né? Então, assim, não tem porquê não ir aí só tentar alugar. Pode ser um 100% e você conseguir. Mas a pessoa vira até o nosso lugar para ela conhecer, entendeu? Se ela não tinha um motivo para sair de casa, agora ela tem. Se ela quer saber, tinha gente que ficou muito louco, sabe? Mas aí, o que a gente fez? A gente fez isso no dia mais fraco de aluguel nosso, que era uma quarta. Você pode levar o jogo de graça para casa. Pois. Ou quase de graça. Não custa nada. Você tem que rolar o dado. E valia só para um jogo, não mais do que um, Sim, tá? não ficar girando a vida toda. Sim. Aí, tanto que quem acabou alugando, que o viticultor por 6, no final nem conseguiu jogar. Mas a pessoa vai pelo consumismo, sabe? Às vezes. E aí foi uma pegada bem legal que a gente fez. Talvez a gente repita essa promo. E isso quebra o primeiro, por isso que a primeira compra, o primeiro aluguel é o mais difícil, né? A pessoa gerar uma confiança. Depois que ela gastou uma vez, aí vai, né? Abre a porteira, dizem normalmente. Sim. Como é dividido hoje, assim, a média, dado que estamos assim em quarentena, a porcentagem de faturamento de vocês, assim, vocês têm aluguel, vocês têm drinks, comidas, não sei se vendas ou entrega. Qual é a média, assim? Metade vem da parte de alimentação, metade vem da parte de serviços. Como é hoje? Então, eu diria assim que foi muito instável esses meses. A gente teve meses que a gente ficou fechado, então ficou só dependendo do aluguel. A gente teve meses meio a meio, e aí eu diria que, se for considerar os meses que estavam abertos e teve aluguel, por exemplo, se foi no começo, o aluguel ainda era fraco, o pessoal ainda não conhecia e tal. E bem no começo, antes da pandemia, os drinks, de longe, é o que ganhava mais. Ok. Então, depende muito da época que a gente está conversando. Eu diria que no mês passado, ainda que nós estávamos semi-abertos, digamos assim, que nós estávamos operando só sob agendamento, para a gente não poder ter aglomeração e tudo mais, eu diria ainda que o aluguel estava melhor, porque mês passado ainda deu um pico de aluguel. Então, tipo, a gente estava com uma média, sei lá, de 15 a 20, de repente no mês passado foi para 40 numa semana. 30, 40 da semana, assim, ó, a semana que a gente pega na estatística lá do acervo, eu acho que ela conta de domingo a sábado, certo? Certo. Aí a nossa semana que a gente conta é de quarta a domingo, que é os dias que a gente trabalha. Ok. E aí, um pico maior que a gente conseguiu nas semanas que a gente trabalha de quarta a domingo, foram 33 jogos alugados em uma semana. Uma semana. Bastante trabalho. Trabalho. Depois tem que limpar e higienizar tudo. Higienizar tudo. Só que, tipo, depois de alugar várias e várias vezes os jogos, você vai muito rápido. Você acostuma com o jeito, passa certinho, vai. Por exemplo, todos os nossos jogos são deslivados. Então, é bem mais tranquilo de higienizar. Então, a gente toma esse cuidado. Daí também, daqui a pouco você começa a memorizar até a quantidade de carta de jogo.
Tipo, só Sim. vai muito mais rápido também. Eu nem precisava mais olhar, sabe, manual ou que eu colocava no acervo, caso tinha faltado alguma peça, você já sabia. Esse jogo tem assim, 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 assim. Era bem mais fácil. Mas foi um pico, assim, bem louco, sabe? A gente pegou uma sequência de 25 jogos alugados em uma semana, aí depois 25, depois 33, depois 25, aí 20, 19, 17. Foi uma coisa assim. É bem aleatório, porque daí chegou essa semana, foi 3. Parou. Parou. Mas também a gente abriu tudo aqui, entendeu? A galera saiu de casa. Aí o pessoal, ou a gente já tava até contando, tipo, por exemplo, agora foi liberado para lei municipal música ao vivo. Então o pessoal tá querendo sair de casa, dar uma curtida e tal. Então às vezes é por isso, né? Mas já começou a vir gente ali também, mas assim, como a gente já liberou agora normal, sem agendamento, o pessoal começou a vir para jogar no próprio estabelecimento. Então pra gente acaba até sendo mais interessante nesse quesito, né? Ok. Vocês cobram para jogar aí? Ou é aberto? Sim. Cobramos um passaporte de R$10. E se você consumir o valor de R$35, a gente não cobra. Legal. E vocês explicam os jogos? Explicamos os jogos. Todos os 140 jogos que temos. 145, eu acho. Tem Eu só, ia tipo, perguntar. mas são tipo jogos muito recentes assim que a gente comprou que ainda não dá o tempo de jogar uma vez ou estudar bem a regra assim. Mas, no geral. Mas é uma coisa que eu não te falei de anteriormente quando você pediu em relação ao nosso faturamento, né? A gente abriu 3 semanas antes, na verdade, foi 3 semanas antes de decretar a pandemia, fechar tudo. A gente teve 3 semanas de funcionamento e tivemos que fechar. A primeira semana a gente não podia fazer nada. Nem abrir para aluguel, nada. Não podia ter nada. Aí na segunda semana, quando eles abriram, eu falei para André, pô, abre tudo. Aluga tudo. Aluga tudo, pode alugar tudo. Que o pessoal já tinha me perguntado de aluguel. Eu falei, talvez eu vou trabalhar com isso só no inverno, porque esfria muito aqui. E eu creio que vai reduzir o movimento. E também no verão, porque a galera vai tudo para praia. Então, Lages fica vazia. Okay. Eu falei, aí talvez a gente trabalhe com aluguel nesse quesito. Aí eu falei para André só assim, tá liberado, aluga tudo. Aí foi quando eu fiz ali inicialmente o negócio, fui pesquisando na internet. Aí eu achei, né, o acervo de jogos na internet. Aí mandei para um amigo meu, falei, você acha que tem alguma plataforma que seja para aluguel de jogos? Ele falou, então, Jane, esse link que você me mandou é isso? Eu, entendi. Quando você começou, você não utilizava o acervo. Você foi pesquisar e criou uma plataforma igual aquela. Isso! Aí eu falei, então é isso que eu quero. Aí eu te mandei e-mail, já tava desesperada para falar contigo. Eu não tava aguentando mais a dificuldade que eu tava só no Instagram, sabe, para alugar. E eu falei, não, isso tá muito difícil. E aí... Sem contar contrato, a gente fez tudo muito manual, eu diria assim, nas primeiras semanas. A gente vamos pensar no contrato, porque nossa proteção é proteção do cliente. Aí depois, mas tá aí, como é que a gente vai controlar quais jogos saíram, quais não? Contrato papel é papel para lá, assinatura para cá. Excel, e daí, meu Deus do céu. Era um caos. Verdadeiro caos, assim, ó. Aí chegou o negócio do acervo, outra coisa que estava me irritando muito era... Chegava o pessoal, eu quero um jogo para uma criança de 5, 6 anos. E eu tinha que decorar aquela lista, sabe? Ou então jogar ali, sei lá, no Google, ver a partir de quantos anos é tal jogo. Porque os jogos estavam todos no condado. E, tipo, era muita mão eu ir lá no condado só para isso, entendeu? Então eu pesquisava na internet, eu tinha lista. Sim, não era na sua casa. Cara, eu só filtrava. Tipo, foi lindo. Eu só filtrava, mandava a lista pro cliente, é isso aqui, ó. Deu um pouquinho de trabalho para organizar algumas tags no começo, porque daí a gente já tem que categorizar, mas esse jogo é 8 anos. Mas, poxa, às vezes rola uma criança um pouco mais nova, consegue jogar por um Ludo da vida, é um jogo bem tranquilo. Então, às vezes a idade também, por mais que eu tivesse informação na internet, alguns a gente, mas esse aqui, cara, você tem que passar pra caramba, acho que tem que ser um pouquinho mais. Então, a gente teve que alterar um pouco isso também. Foi um pouco de consenso, assim. Mas também tem divergência de idades de jogos, dependendo de onde você olha a fonte, seja Ludopédio, seja no próprio jogo, ou seja no Board Game Geek. Eu já vi essas divergências. É engraçado isso, né? Eu percebi também quando tu pega o padrão europeu, eles jogam as idades mais para baixo. Eles falam, esse jogo aqui já tá para uma criança de 8 anos.
Mas tu assim, não dá. Aí, normalmente, no Brasil, é pra uma criança de 12, o mesmo jogo. É interessante isso, né? Sim, eu já vi isso. Aí eu olhava, né? Pegava ali, às vezes, o link no BGG, tá? Aí depois eu ia conferir e olhava a caixa do jogo aqui na frente. Por isso que agora, quando eu vou colocar, eu coloco todos os jogos na minha frente, para eu checar essas informações. Aí eu olhava e falei, esse jogo não tá batendo. Nem a quantidade de jogadores, às vezes a versão diferente eu peguei errado, ou principalmente a questão da idade. Aí eu tenho que sair alterando. Mas já aconteceu de eu liberar assim, não prestei atenção, daí tô vendo feedback lá, falei, isso aqui tá errado. Aí vou lá e altero. Ah, sim. E como que você ouve, escuta o feedback? Como que chega esse feedback para você? Pelo Instagram, pelo e-mail, pelo Do WhatsApp? aluguel de jogos, O feedback do cliente. Ah, esse jogo aqui não deu certo para a idade do meu filho. Como que chega para você isso? Instagram, Ao vivo, né? Quando a pessoa vai devolver o jogo, ela já fala, esse aqui não deu tempo de jogar, esse aqui eu não, sei lá, não gostei. Já aconteceu todos os tipos de feedback, eu diria assim, tipo, bem diferentes. até no WhatsApp empresarial também. Teve uma vez que ela pegou, falou assim, eu tô querendo um jogo pro meu filho e tal. Ele tem 6 anos, foi bem no início, a gente ainda não usava a plataforma do acervo e tal. E aí eu peguei e mandei um jogo que eu achei que era educativo e isso é legal para ela, né? Porque uma criança de 6, 7 anos, ela tá começando no processo de alfabetização. E eu só não me toquei que aquele jogo realmente era com uma criança de 10, aquele nível. E aí eu mandei o jogo, ela falou assim, esse jogo é com uma criança de 10 e tal, meu filho tem 6. Aí eu falei, não, eu troco, sem problemas. E foi quando eu comecei a me despertar para essa questão da idade, mas os feedbacks geralmente chegam no Instagram. Eles postam às vezes nos stories, ou então na hora de entregar, a cara foi sensacional. Ah, sim. Alguns alugam e falam, não deu, a minha família teve dificuldade para jogar. Eu achava muito simples, mas minha família não conseguia pegar o jogo, entendeu? Aí, às vezes, a pessoa fica muito deslocada para poder jogar com a família. Aconteceu ontem, por exemplo, o cliente foi lá e ficou jogando conosco só o jogo pesado. Então, Já aqueles euros marotos. já aconteceu de gente pegar um jogo como Quartz e eu falar, tive dificuldade para somar os pontos. Ok. E aí, então, assim, não consegui me divertir. Então, a gente pega, sabe, tenta pegar um nível mais fácil. A gente foi aprendendo esse feedback, tipo, de pegar o feeling. O cliente chegou, por exemplo, no atendimento na mesa, né, quando eles estão lá no condado. Eu pego o feeling deles, faço algumas perguntas. O que você já conhece de jogos? Para eu começar Jogou Banco Imobiliário. Você gosta de Banco Imobiliário? É muito difícil? Como é que é o nível? Você quer tentar um pouquinho mais difícil? Daí a gente vai lá, vamos oferecer, sei lá, Catan. Eu diria que seria o próximo que dá o fator de construir e tudo mais, né? Ah, não, pô, o Catan aqui eu já achei mais difícil, então vamos baixar um pouquinho a dificuldade, vamos procurar outro jogo. A gente tem muito isso sentindo o feeling do cliente. Já aconteceu da gente errar, tipo, eu vou tipo, aumentar a dificuldade, aí o cliente só tem que ficar lendo carta a carta no manual, só não quer. Se existe o jogo na metade, deu, sabe? Entendi. Mas um jogo que eu diria assim, que ele é chave para entrar, sabe, para os modernos, para uma pessoa, não tem tanta dificuldade assim, é o Porsche Explosion. Ele tem uma aceitabilidade muito grande Eu aqui. diria que para entrar no moderno de longe é um nosso com maior aceitação. Interessante. Mas você acha que pode ser a apresentação de vocês com o jogo? Ou você acha que é o público mesmo, o pessoal daí que gostou? Eu acho que Candy Crush... A maneira... Eu acho que pode ser a nossa apresentação, sabe? Eu percebi isso quando eu fui uma vez indicaram, eles queriam jogos para 2. Aí eu expliquei fui explicando e tal. Aí eu cheguei ao Deterrence, né? Fui explicar o Deterrence para ele. Eu falei, cara, esse jogo é muito legal. Você praticamente é a União Soviética contra a Guerra Fria. União Soviética contra os Estados Unidos. Você vai simular uma Guerra Fria. E tem toda aquela tensão da Guerra Fria. Eu resumi isso, o cliente já ficou, opa, quero. Entendeu? Eu nem expliquei as regras, mas eu fiz uma apresentação legal. Sim. E aí ele já... Quando você faz curta, exatamente, você tem que atrair ele com uma apresentação curta e não empurrar a regra. Se eu empurro muita regra, eles já vão ficar em muita informação. Eu não quero saber, eu quero só saber se eu vou ter interesse. Sim, então você tem que fazer isso com ele, sabe?
despertou interesse, beleza. Agora você quer ouvir as regras? Então a gente vai conversar uma conversa um pouquinho mais longa. Na verdade, eu divido até em 3, né? A primeira, eu desperto o interesse. Segundo, é um resumo por cima das regras. Tu passa, no Catan, tu tem que construir umas casinhas, umas estradas, coleta um recurso, constrói mais casa e estrada e tu faz ponto com isso. Quem fizer mais ponto, vence. Sim. Esse é o resumo rápido do Catan. Não, pô, não, então beleza, acho que parece ser legal, vamos investir. Não, aí tem ladrão, aí blá blá blá, tem cavaleiro. Aí então tá, beleza. Aí a gente faz nessas etapas. Alguns jogos a gente tem que melhorar isso. Os que tem mais saída, a gente já pegou uma prática, sabe? De oferecer ele com melhor facilidade, o pessoal tem uma citaçãozinha melhor. Agora, alguns jogos a gente tem que parar para treinar melhor isso. A gente já pensou, às vezes, até de colocar lá nos vídeos, né, do acervo, a gente fazer um canal nosso mesmo, explicando os nossos jogos em 1 minuto. Igual já explica hoje. Exatamente, entendeu? Só que a gente está total sem tempo para começar isso. Esse projeto nosso que a gente quer fazer exatamente isso. 1 minuto, explicou o jogo para atrair o cliente. Quero saber mais sobre. Para ele chegar para mim e fazer essa pergunta. Hoje quem aluga, vocês explicam as regras? Se ele pedir, antes de levar o jogo? Sim, mas muitos dos aluguéis a gente já percebeu que eles querem pegar e estudar em casa. Ok. Mas a gente sempre fala... Eu acho que depende um pouco do público. O público que gosta do Pare, como o Pare é muito rápido de explicar, dá tempo de explicar a regra rapidinho. Então, vai jogar o taco gato. Pô, é rapidinho de explicar. Então, aí, a pessoa que não está muito interessada em estudar as regras, quer ouvir. Não, a pessoa vai alugar €1. O euro, a pessoa só não quer ouvir a explicação de mim. Ela vai querer pesquisar no YouTube ou coisa do tipo. Eu acho que depende um pouco também da categoria do jogo. Vocês têm alguma orientação para diminuir o dano do jogo? Como se fosse uma prevenção de danos? Uma conversa com o cliente ou... Checklist, alguma coisa? Como é que tu educa o teu cliente para cuidar direitinho? Então, a gente geralmente explica no contrato, né? Algumas questões de danos e tudo mais. A gente pede para ele tomar cuidado, que todos os jogos são conferidos. A gente pede até 7 dias úteis para fazer a conferência. Ok. E poucos deles perguntam, mas quantas peças tem? Foi um só que me perguntou. Eu falei, tem aqui no acervo, né, as informações, eu pego e tiro. Porque, assim, o jogo, às vezes, vem peças extras. Eu retiro essas peças extras, porque se tiver que substituir, eu tenho elas, né? Sim. Não vou mandar tudo completo para o cliente. E aí, quando ele vai checar as informações no manual, ele falou, tá faltando peça. Eu falei, não, foi eu que tirei. Aí eu pego e passo as informações do acervo. Nós temos todos os tipos de cliente, eu diria, nesse quesito, assim. Porque temos aquele cliente que chega em casa, a primeira coisa que faz é contar as peças. Sim, primeira. Tem aquele cliente que vai contar no final. Temos aquele cliente que não está nem aí e entrega o jogo destruído. A gente prevê a questão da... Tipo assim, quando a gente criou o espaço, teve a ideia, a gente estava ciente de que, tipo, os jogos vão estragar. Às vezes a pessoa vai lá no transporte e dá uma amassadinha. Não tem como incomodar um cliente com isso, sabe? Sim. Eu acho que faz parte do processo. Felizmente vai acontecer. Então a gente vai muito no bom senso de o que vale a pena incomodar o cliente e ter o risco de perder o cliente, o que não vale a pena. Aí é onde a gente sempre tenta entrar em contato com o cliente, por exemplo, caso falta uma peça. Aí a gente pergunta, dá uma procurada em casa, veja se tu não acha. Já aconteceu umas 4 ou 5 vezes de acharem, sabe? Sim. Foi lá, não, é porque jogaram uma coisa aqui em casa, mas jogaram na minha tia. Então, daí na tia não tinha olhado. Então, uma vez... é questão, às vezes, de dar uma conversada com o cliente, já vai tudo certo. A que eu fiquei mais assim, foi uma vez que eu falei, tá faltando uma moeda, né? Era uma moeda do quarto. Ela, cara, eu vou procurar. E depois de muita procura, tinha entrado dentro do sofá. Eu já teria considerado perdido, porque eu não queria procurar dentro do sofá. E ela conseguiu achar. Mas já aconteceu realmente de ouvir uma perda e eu tentei entrar em contato com a editora, não consegui o retorno. E eu falei, cara, e agora? E era um jogo, assim, Zombicide. Aí eu tentei amenizar das melhores formas possíveis. Eu falei, como é que eu vou cobrar um jogo novo? É uma portinha. Aí eu fui, pesquisei, consegui portinhas de MDF pequenininhas. Fui lá e falei, compra essas portinhas aqui. Eu vou substituir. Pronto, gastou R$20, tá tudo certo. Isso tem várias portinhas agora.
Sim, eu sempre aviso pro cliente, falo assim, ó, a gente cobra 12 vezes o valor do aluguel do jogo. Eles são meio que Se der pensados PT no nisso, se jogo, der né? PT no jogo, né? Ok. Mas a gente sempre tenta resolver da melhor maneira. Se faltou uma peça, eu vou tentar de todas as formas atrás dessa peça, de forma que reduza o custo. A gente tem contato de uma empresa lá de São Paulo, principalmente dos clássicos, que eles vendem só peças aleatórias perdidas. Ok. Entendeu? Tipo, E aí banco eu consigo imobiliário, hora. comprar, ou então até às vezes a própria Grow vende, dependendo do jogo. Então eu consigo fazer essa compra. Qual loja que é? A Play Games, eu consegui num grupo de Facebook. Um momento, que eu Depois eu falo. ponho nos links lá embaixo, no programa. Depois eu coloco pra ti. Eu peguei Jogos Play. Jogos. Play Toy. É Tem. uma loja lá de São Paulo. E eles têm vários jogos perdidos de board game de clássicos e eles vendem as peças. Eu tô sem uma arma de detetive, eles têm. Aí eu vou lá e compro deles. Tipo, as peças variam de R$6, 25 centavos, R$1, é peça de War, tem um G na frente, não tem? Eles perguntam tudo isso. Aí eu tenho esse contato e tento resolver da melhor maneira possível, mas já aconteceu de eu ter que cobrar jogo novo. Já aconteceu. Consegui pegar um doble, só uma carta, e eu falei, não tem como saber que carta é. Tá totalmente destruído, só não tem como. Aí o cliente já queria a cópia mesmo pra ele. Ele falou, não, eu compro uma nova pra ti, pego essa daqui, tá tudo certo. São mais ou menos uns 6 meses que vocês já trabalham com aluguel, correto? É isso? Por aí. Uns 6 meses, com essa média de aluguel, tem semanas altas, com quase 40, semanas que vão 3, 10, 15. Nesses 6 meses, no total, quanto de dano você teve? Assim, você chegou a ter prejuízo? Nesse double não, porque tu vendeu e tu gastou R$20 com os mensagem para substituir as peças. Tu chegou a ter prejuízo mais algum que tu não Então, mas conseguiu nesse pegar de caso, novo? cobrou do cliente, por exemplo, os R$20. Ele que teve Eu não tenho prejuízo. Cobrou dele. Ele que arcou com os custos, tá? O prejuízo Mas mesmo não teve. chegou a ter um dano assim que virou prejuízo para nós. O que nos fez despertar em falar, cara, temos que alterar o valor do nosso aluguel ou as condições de pagamento. Teve um jogo que rasgou o tabuleiro. Só rasgou, entregou 2 partes. A gente sabe, criança, acontece. Não tem como tu controlar, entendeu? Piscou um momento, aconteceu. Às vezes foi abriu errado, aqueles dobráveis, né? Eu não sou criança, acho, e eu já dobrei ao contrário um dos tabuleiros, rasguei. Cara, a gente era um Puro of Drácula. depende muito também do corte do tabuleiro. Tem uns que eles mandam o corte assim bizarro. A gente comprou um agora recente que eu falei, meu Deus, eu não consigo abrir esse jogo. O Gugong, ele é terrível. É um origami. É um origami total, assim. Acho que ele já pegou porque é chinês e tal, e aí, sei lá. Apesar que acho que origami é japonês, mas enfim. É bem bizarro. E aí aconteceu isso, eu falei, cara, eu posso até colar uma fita, mas não é a mesma coisa. Como é que eu vou oferecer isso para uma pessoa que quer alugar aquele jogo? E eu tive que comprar pedir um novo, né, nesse caso. Foi super tranquilo, ela super entendeu, pagou um novo. Só que, assim, na época, ela nem deveria pagar pelo contrato. Foi quando aconteceu isso que eu fui ver o valor do jogo. Tipo, eu cobrei R$10. Tava 160. Pelo nosso contrato, digamos assim, ele não estava atualizado com o valor do jogo. Então, a gente fez um sistema mais ou menos o seguinte. A gente cobra 12 vezes o valor do aluguel. Então, se o aluguel foi 10, a pessoa paga 120. E daí, em geral, dá mais ou menos para pagar o jogo com o frete. Sim. Leva essa consideração. Só que na época a gente estava levando 10 vezes e o jogo ainda era um pouquinho mais caro. A gente só não tinha... Ainda estava muito no começo, né? Sim, justamente por ser algo muito no início que aconteceu, a gente falou, opa, a gente tem que revisar todos os valores, todos os jogos ou todas as condições. Alguns jogos eu não queria que subisse o preço. Eu achei assim, pô, não devo, sabe? Aí o que a gente fez? Então aumenta a quantidade de vezes que você vai cobrar, em vez de ser 10 vezes o valor do aluguel do jogo, coloca 12 que resolve. E aí tu assim, pega um aluguel mais justo. Isso. E aí eu mantive dessa forma, o cliente pagou um novo, entreguei até o velho para ela. Sim. Falei, ele pode ficar. Apesar que eu acho que ele seria interessante para reservatório de peças. Depois a gente vai pensar exatamente nisso, de querer trocar essas questões. Dependendo do jogo, eu entrego. Tipo, um doble para mim, só vai. Sim. Eu não vou saber qual que é a carta, elas não são enumeradas, não tem como. Agora, aquele seria um ótimo reservatório de peças. E eu só não me toquei. E assim, como eu já estava de certa forma errada, ela nem tinha. Se ela fosse me pagar em dinheiro, seria prejuízo para mim. Então, de certa forma, eu estava ganhando, eu só falei, só vai.
entendeu? Melhor resolve os dois, todo mundo fica feliz. Então, depois disso, a gente resolveu trocar todos os valores de aluguéis. E alguns jogos que eram muito trabalhosos nesse período de higienização de quarentena, a gente aumentou um pouquinho o preço deles. Por causa quais do jogos tempo. que dão muito trabalho para limpar? Eldritch Horror. Eu levo 3 horas. Entendeu? Eu Nossa, levo 3 até o horas. próprio Banco Imobiliário e perfil a gente deu uma aumentadinha, porque, porra, é muita cédula. É muita cédula. Limpa todas. Como que vocês fazem a higiene? Qual Das- produto vocês usam? Eu faço tudo com álcool 70 líquido. Ok. Só que acontece o seguinte, a gente até já viu outras pessoas até em outros vídeos teus aí falando, pô, álcool não dá. O esquema é o seguinte, você vai ter o primeiro prejuízo. A gente teve um prejuízo em Stone Age, que foi triste. Vontade de matar essa aqui. Mas assim, ela, tipo assim, é que o esquema do álcool é você passar e secar. Não dá tempo para o álcool chegar ali. Você passou, secou. Não pode ter molhado demais, tem que ser úmido. E outra, nunca usa pano, usa papel toalha. Porque o papel toalha absorve o álcool. E aí, se absorve o álcool, ele não vai encharcar teu jogo. Pega o papel toalha, faz um pouquinho com ele assim e passa. Ele já molha, você vê que ele molha e ao mesmo tempo ele já está secando. Só que eu fui fazer o primeiro teste no Stone Age. Podia ter usado o Double para testar, né? Mas não, vamos testar. Eu quis testar em Stone Age. Ok. Logo no Olha, início. não tá tão ruim. Poderia ter sido pior. Poderia, mas foi bem no tabuleiro. Mas, assim, tipo, não deu PT no tabuleiro, porque só ficou, digamos assim, sombreado e foi numa parte onde não tinha uma afetabilidade tão grande no jogabilidade. Então, até não matei por causa disso, né? Quase. Aí o cliente que mandou a foto para ele, ô André, aconteceu isso aqui, ó, eu já recebi assim. Não fui ele eu. só mandou uma cara de Ana. Ele, cara, não faz isso com ela. Por quê? Mas enfim, a gente faz isso, higieniza. Se é peças de plástico, eu jogo álcool em tudo. Adoro Post Explosion, porque eu só borrifo álcool em tudo e espero secar. Por isso que você indica o Post Explosion, então é fácil de limpar. Sim, super fácil. Aí, quando a peça é de madeira, a gente tem que fazer um teste antes. Por exemplo, dependendo da cor, o Dixit, o rosa solta tinta, as outras cores não soltam. Vamos pegar o Viticulture. O Viticulture, a cor roxa, não joga álcool. Só não dá. Nossa, saiu tinta igual assim, ó, louco, assim. Foi uma coisa anormal. Eu pensei, pronto, manchei a mesa, porque é tudo branco, né, lá no condado. Pronto, manchei a mesa, manchei os dedos, manchei tudo. E eu pegava e eu espirrei pouquinho, tá? Soltou muita tinta. Os que soltaram tinta foi o roxo e o azul. As outras soltam tinta, até o branco solta, mas é pouca coisa. Então, Viticultura é um jogo muito complicado de higienizar. É melhor deixar 4 dias. Esperar. Quarentena, não mexe, não higieniza, deu 4 dias, pode voltar para a prateleira, entendeu? Então, varia muito da situação. Alguns jogos a gente teve que adotar 4 dias, por causa... O Porto Rico tem umas pecinhas pretas, marrons, que tu pode até jogar álcool, solta tinta, só que se tu secar rápido, não tá dando assim no jogo e você consegue... Só que você tem que praticamente secar uma por uma. Mas depende muito da tinta que é usada no material de madeira. Alguns materiais de madeira, eles só não sentem. É como se tu não estivesse usando praticamente nada. Então, varia assim. Mas as outras pecinhas pequenas, a gente faz isso, de passar tudo no papel com álcool e tal. Vocês falaram do Banco Imobiliário e do perfil. Esses jogos mais clássicos alugam bastante também? Mesmo sendo jogos que a maioria das pessoas já tem em casa? Bastante. O que fez, inclusive, a gente investir mais em clássicos do que modernos ali no início do aluguel. Eu comecei a pescar os meus clientes através dos clássicos. Esse é um resultado que encontrei na web. No celular. Tá vivo. Então, aí a gente começou a pescar os clientes pelos clássicos, sabe? Que aí ele vinha pelo clássico, ele vinha pelo perfil, pelo hora, começava a alugar, e eu começava, oi, vem aqui, experimenta esse. Nós temos tipo, o pilar de coluna de jogos, do clássico, e o do moderno. Eu falo, pô, tu gosta de banco imobiliário, né? Mas tu sabe que banco imobiliário, um pode sair em 15 minutos e as outras pessoas jogarem em 6 horas. Você não quer ficar parado olhando pro teto. Ou então no Orc, você gostaria de jogar uma partida ali de 2 horas e acabar tendo uma partida de 8 horas. Todo mundo junto. Dormir 4 da manhã. Já é mais difícil de dar esse problema.
Então, assim, a gente começa a pegar, assim, joguinhos bestas, assim, mais tranquilos. Não bestas, que eu acho super divertido. Por exemplo, tá com o gato e ele sai super bem. Tem uma aceitação muito grande. E aí ele já começa. Eu falei, você já gostou tanto? Aí ele começa, de certa forma, a querer enjoar daquilo. Eu falo, então vamos pra esse. Sim. Então, eu aumentei o meu acervo de clássicos, porque o André tinha muito jogo clássico. O André tinha pelo menos uns... A gente, no início, acho que começou com próximo de 60 jogos. E o André tinha praticamente 30 clássicos aqui. Tranquilamente. Ele tinha muito clássico. Eu não imaginava que ele tinha tanto. E aí, os outros 30 eram modernos que a gente comprou aos poucos. Naquela que eu comentei antes, né? Tipo, a gente não imaginou que, por exemplo, puxa, batatinha teria saída. Tipo, Mas talvez seja a sua apresentação, André. Tirar batata, explodir, que tem aquele do pirata, Possível. tem um monte de modelo e teve saída. Mas assim, no início... Tanto é que a gente chegou a comprar mais dois, né? Porque alugava. Legal. É tipo na vibe do Jenga, assim, a gente comprou um, não foi dando, compramos o segundo, a gente achou ainda que estava meio apertado, tivemos que comprar o terceiro. Tem 3 Jengas. Tem 3 Jengas. Olha. Aí eu até falei dessa questão do puxa-puxa, o André disse que eu concordo total que a apresentação do jogo, ela pode muito pescar o cliente. Mas teve já situações do cliente que chegou assim, meu Deus, puxa batatinha, lembrei da minha infância inteira. E aí ele vai direto nele. A gente tem um jogo lá, clássico, que se chama Vestibular. Realmente, é para você aprender questões de vestibular. Tem física, matemática, biologia, ele é química. Tipo, pega a equação de segundo grau para você resolver no jogo. Já aconteceu quando a gente estava aberto, sentado 2 clientes. Eram muito amigos próximos meus. Eles sentaram e começaram a fazer equações de química e física. Eu falei, não, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Esse não é o jogo para aquele rapaz que não gostou de fazer as contas, né? O outro cliente. Era outro, era engenheiros daí, os 2. Mas eles sentaram e começaram a fazer questões de física. E eu falei, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Eu tô com tanto jogo legal. Não, vocês não. Eu fui e recolhi o jogo. Eu falei, vocês não vão jogar isso comigo, não. Eu tinha intimidade para fazer uma coisa dessa, né? Mas eu falei, não, pelo amor de Deus. O tanto de jogo legal que eu trouxe, vocês vão fazer questões de física e matemática aqui? Pelo amor de Deus. Já faz isso na vida inteira. Faculdade inteira. Só não dá. Mas a gente tem bastante jogos, assim, que a gente começou mesmo, teve que investir pesado nessa questão dos clássicos. Eu fiz até uma enquete no Instagram, onde eu perguntei pra galera, qual jogo dos clássicos que tu preferes? Coloquei o Jenga, coloquei o Perfil, jogos de perguntas e respostas, Detetive e um outro que eu não lembro, acho que era Banco Imobiliário. Cara, ficou disparado, assim, a gente teve mais ou menos em torno de uns 20 votos para Detetive, 20 e pouquinhos para perguntas e respostas, uns 10 no Jenga, uns 5 no Banco Imobiliário. Então, a gente pegou, eles preferem jogos de investigação e de perguntas e respostas. Com isso, eu fui trazendo Perfil 5, 6, Master, trouxe os outros detetives. E aí eles começaram a querer ter mais... O Detetive Velho Oeste chegou semana retrasada, então ele não saiu ainda. Mas os perfis, teve ali semana que um dos nossos clientes, ele alugou tanto no 5 e 6, que ele falou, cara, eu já decorei as cartas, tá tudo ótimo. Então, assim, esse de pergunta e resposta fica realmente chato se você tem um jogo em casa. E ele é ótimo para aluguel. Porque se você tem em casa, você começa a decorar se você joga demais. E aí você pega, cansei do 5, agora eu vou jogar o 6. Você sempre quer uma coisa nova. Então, esses jogos, eles são uma boa, assim, dos clássicos para você pescar os clientes depois. E evoluindo junto, né? O cliente vai evoluindo junto com a oferta de vocês. Olha esse aqui, vocês já jogaram esse, agora o próximo é esse. Então, deve doer, né, Jan? Toda vez que você aluga um perfil com tantos board games modernos, não vai. E esse ela na primeira semana de empresa, ela ficou muito irritada pela história do Puxa Batatinha. Muito. Porque, tipo, velho, tem lá Catan, tem um monte de jogo bom e a gente vai lá no Puxa Batatinha. A gente alugou Mico 2 vezes. O jogo do Por Mico. quê? O jogo do Mico. Assim, ele já se pagou. O jogo já se pagou no primeiro aluguel, o Mico, né? Que deve ser. O Pega Varetas saiu para aluguel. Olha, eu lembro. Aí eu fico assim, Pega Varetas, aquelas varetinhas que tu solta, tem as cores diferentes. Só saiu. Ou seja, vocês descobriram que tem que ter tudo. Tem que ter
tudo que é clássico, não adianta as pessoas... Mas a Sim. questão é interessante, por exemplo, o Pega Varetas, a gente conseguiu alugar, a gente na verdade não alugou, a gente fez um empréstimo para um fisioterapeuta, né? Que Sim, daí ele trabalhava com idosos, então a mas gente ele saiu uma conseguiu vez para alugar trabalhar, com uma criança. a gente conseguiu Ah. trabalhar com outro grupo, digamos assim, que precisava de tipo, trabalhar raciocínio, habilidades cognitivas e outras habilidades. Então esse tipo de jogo também ajuda nesse quesito, né? Sim. Eu mandei para esse fisioterapeuta que trabalha com um grupo de idosos 6 jogos. Mandei o Rummy Cub, mandei o Doble, o Puxa-Puxa, eu não lembro mais, Vareta. Pega Varetas, teve mais um, que eu não me recordo agora. Acho que eu recordo. Não recordo. Enfim, aí dos jogos, o Doble, assim, junto com o Puxa-Puxa, foi os campeões, sabe? Ah, lembrei, eu mandei o Cilada. O Cilada era um jogo para uma pessoa e ele tendia um idoso separadamente. E que para ele foi muito bom. Ele fez vários vídeos, eu tenho que postar isso no Instagram ainda. Só que eu vou colocar mais depois dessas temáticas. Eu tô me enrolando para isso também. Mas a opinião dele de usar jogos para trabalhar com idosos. Então ele fez um vídeo dele como fisioterapeuta falando como que foi essa experiência. E aí eu mandei os jogos de brinde e tal, né, para ele testar. E a gente meio que fechou a parceria, sempre que ele precisar de jogos para trabalhar de novo, fazer um dia diferente com o grupo de idosos que ele trabalha, ele vai fazer assim. E, cara, ele mandou os vídeos, foi aquela coisa mais sensacional, quase chorei de emoção, assim, vendo o pessoal, sabe, mais idade trabalhando e tal. Olha, Foi que bem bacana. legal, bem da hora. Sim, se depois também pudermos passar esse link, ou no teu Instagram, no dele, pra gente colocar, isso é bem legal. E é uma oportunidade de mercado, né? Tem várias lojas, às vezes há fisioterapeutas que nem sabem que tem jogos próximos para eles poderem usar, né? Uhum. E tem cidades que a população é mais idosa mesmo. Então, esse É. projeto é incrível mesmo. Muito bom. O caso aqui de Lages, eu acho que aqui em Lages tem bastante idoso, assim. É uma cidade que, ela, de certa forma, ela é mais estudantil, vem em grupo, porque tem muita faculdade aqui, só que a galera vem de fora. Quem nasce em Lages, geralmente vai para fora. Não acaba não ficando aqui para estudar aqui. Vai para outra universidade, foi o caso do André, por exemplo. Ele foi para Joinville e foi fazer a faculdade dele lá. Terminou a faculdade, ele veio para cuidar dos avós. Então, tem um grupo, assim, grande aqui, assim, a diferença de idade, ela é bem gritante, eu acho. Ok. Você comentou, Jean André, que metade dos jogos aí da coleção particular do André. A pergunta é, André, doeu no coração na hora de começar a alugar os seus jogos particulares? Como foi essa? Cara, então, alguns deles já estão meio destruídos, assim, tipo, meu banco imobiliário mesmo, Claro. desculpado e tal, então, Você jogava mesmo. jogava. Agora, tipo, tem uns ali que eu fico assim, bah, a gente não vai conseguir comprar o War da década de 80. Aquele War, só esquece. Aí será que colocam ou não colocam? Mas é trabalho, mas vai, só vai. Só vai. Eu acho que eu me doí mais de colocar esse War do que ele. Tanto que eu fui atrás de arrumar sleeve para aquele War. Levou o sleeve lá, porque é um jogo que eu pretendo deixar ele fixo na loja, de onde eu fico olhando em cima, ou então até mesmo retirar e trocar por um War normal. Sim. E a gente começa a loja, assim, sem um War só não dá. Porque é com ele que eu vou pescar. Então, mas realmente, pensa num War, assim, clássico, antigo, inteiraço. É de doer o coração, sabe? Assim, de levar, eu só falo, pelo amor de Deus, cuida. Já tem de 80, 30 anos, 40 anos. 40 anos, é uma relíquia. Relíquia? Era do tio dele. Nós temos um jogo lá que era do meu tio também, do meu tio falecido, daí minha tia me passou os jogos que ele tinha, né? Nós encontramos um jogo ali que foi feito por Chico Buarque na década de 70. Oh, o board game do Chico Buarque! Crete, o nome. Aí o André pegou, me deu toda a lista de clássicos e eu fui pesquisar aquilo que eu não conhecia, fui olhar o preço. No Mercado Livre tu encontra R$200 ele detonado, os mais inteiros estão na faixa de 800 a 1.200. Eu não vou pôr esse jogo, porque o jogo estava inteiro. Inteiraço. Sim, já não é pra alugar Assim, isso. Isso é um jogo... Aí eu falei, não dá, ele tá aqui em casa. E eu falei, não sei nem como é que joga, mas ele tá completamente Eu lembro de ter inteiro. encostado uma vez na minha infância, assim, na casa do meu tio, mas... Ele é tipo não um cheguei a jogar. futebol, uma coisa assim. Caramba, que interessante. Caramba. A gente tinha muito jogo assim, clássico, que eu falei, ó, só não dá. Aí eu tinha o meu importado do Magic Adventure Time, né?
E o André tinha o xadrez do Harry Potter. Eram esses 2 jogos importados que nós temos. Aí chegou ali uma época que estava muito fraco o aluguel, a gente precisava, a gente falou assim, é hora de arriscar. Colocamos ele, mas para ser fixo, né? Não para Na aluguel. loja, então a pessoa pode ir lá na loja jogar esses jogos. Isso. Porém, a gente não permite aluguel. Porque, por exemplo, o Munchkin dela, como é importado hoje, se a gente fosse trazer para o Brasil com o dólar no preço que está para a gente, sai mais de R$1.000 tranquilamente. O meu Harry Potter foi comprado em Londres, então também mesma coisa. E é todo bonitinho, bem desenhado, as peças conforme o filme. Então é um negócio legal. Então, tipo, não tem como alugar. Mas assim, o xadrez do Harry Potter eu peguei e falei assim, eu vou ter que colocar junto com o lançamento da cerveja amanteigada. Cara, quando eu postei esse negócio do xadrez, o que deu de gente lá, eu só quero ver o xadrez. Eu não quero mais nada, eu quero ver o xadrez. Eu posso jogar esse xadrez? Entendeu? Eu falei, pode. Então a gente pegou para chamar a galera. E a postagem que eu fiz no feed do Instagram na época, eu postei uma foto que não foi legal. Ela ficou bem estranha, sabe? Ainda assim, era xadrez do Harry Potter, a galera ficou louca. A foto bombou, assim, anormal, sabe? Mas é porque Harry Potter, cara, é uma coisa que se tu for pegar também chama muito. Sim. Nosso dobre do Harry Potter, eu tenho um outro joguinho lá da Copag de Harry Potter também, a galera fica bem louca porque é Harry Potter. Aí com a cerveja amanteigada, eu coloquei os livros, comprei uma varinha, a galera ia só para tirar foto na parede que estava desenhado o lance do Harry Potter. Então foi uma coisa que eu fiz para eles virem e também conhecerem o nosso espaço. Você pega um jogo velho, põe uma marca famosa e o pessoal atrai. Eu vi esses dias o esplendor dos Vingadores Guerra Infinita. A gente quer trazer ele. Já tá na nossa lista desde, sei lá o que, acho que julho. Desde o início do ano, quando a Galápagos falou, vou lançar Splendor Marvel, eu falei, vou querer. Splendor é um jogo nosso que a gente disse que tá mais ou menos próximo do nível do Post Explosive, assim, de sai muito bem. Saída, assim, tipo, ele é um jogo com poucas cartas e tal, e regra simples. né? Não, o esplendor para limpar vai ser lindo também, porque aquelas, né? O único que estraga ali, às vezes, é um pouco os personagens ali, né? Daí ele não tem sleeve, né? Mas o resto tá bem tranquilo. Mas quando pega uma coisa assim, temática, famosa, cara, a saída é muito boa. Muito a gente boa. mesmo tá desesperado por um board game de Naruto hoje, por exemplo. Aqui tem muita, assim, galera que gosta de anime e tal. Eu falei, se tiver um negócio desse, eles vão em tudo. É mesmo. Existe? Chegaram a pesquisar? Eu não lembro de ter. Pesquisamos, mas não achamos. A gente só não achou nada. O que tem, por exemplo, é de um outro anime lá do Ataque dos Titãs. Ok. Mas aí, esse a gente ainda não, sei lá, a gente ficou assim... E tentando decidir ainda sobre. vocês estão já desde o começo do ano com essa empreendendo, né? Pegaram jogos, abriram o condado, fizeram essa parte de bebidas, local, tudo mais. Se fosse começar de novo hoje, do zero, o que vocês fariam diferente? A dica para quem vai começar, assim, o que vocês não fariam diferente ou não? Tudo nós isso? tivemos um pouquinho de certa forma, impulsividade, por causa que a gente encontrou uma sala com um aluguel interessante. Foi onde, assim, foi onde o nosso principal, digamos assim, a gente estava desempregado, a gente queria achar alguma coisa para trazer uma renda para casa, porém a gente, tipo, todas as salas estão num preço absurdo. Aí não, preço absurdo, não tem como isso trazer retorno. Aí quando a gente encontra uma sala com um preço acessível, a gente, beleza, é agora, vamos começar. Aí nós mandamos bala na reforma, só que nesse meio tempo a gente foi em paralelo com a empresa de comunicação para começar a desenvolver a logo. Isso, o que eu acho que isso foi ruim? Porque a gente ainda não começou a fazer a divulgação da empresa antes, para as pessoas começarem, era tipo, dar 4, 5, 6 meses de empresa, o pessoal, nossa, eu nem sabia que isso tinha aqui, até hoje dizem que nem sabia que tem isso aqui. Então a nossa divulgação a gente deveria ter falando assim, em breve em Lages existirá, mesmo que a gente não tivesse alugado a sala. Porque já anunciar, mesmo sem existir ainda. E assim, ó, a gente teve a ideia logo nisso nosso namoro, né? Aí o André sempre falou, eu sempre quis abrir um bar e tal. Eu falei, por que você não abre um bar com jogos, né? Porque eu sempre quis isso. E aí a gente pegou junto a ideia, então desde 2018 a gente foi atrás de todas as informações que a gente queria. A gente no início pensou em abrir com sócios, porque a gente ia precisar de capital. Então a gente foi na prefeitura, a gente foi para ver como abrir uma conta jurídica, quais são os tipos de contas jurídicas que existem, impostos, quantidade de alvarás que eu vou precisar, quais são as necessidades, possibilidades de empréstimo. A gente já tinha todas essas informações quando a gente comprou a sala.
E o André sempre falava desde 2018, vamos abrir, vamos abrir. Eu falei, não, eu tenho que terminar o mestrado. Eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu falei, deixa eu terminar, deixa, né, calmar e tal. Aí eu terminei o mestrado. E aí eu falei, né, a gente com o André, vamos voltar então para colocar a loja, já que agora a gente está desempregado e tal. E eu terminei o mestrado tipo, em julho de 2019. Eu falei, calma, né? Nesse tempo a gente começou a procurar as salas, né? Ali por agosto de 2019, estava tudo muito absurdo. Aí quando chegou em dezembro, foi em dezembro, final de novembro, foi em dezembro. A gente fez uma entrevista de emprego, assim, o André falou, vamos voltar a pé. Eu falei, vamos. Passamos ali, encontramos aquela sala, naquele ponto, naquele valor. Eu falei, a gente vai abrir agora. Mas isso porque a gente já tinha muita informação de que alvarás, CNPJ, a gente já tinha ido em tudo quanto era órgão, sabe? Senão a gente só teria cogitado, a gente teria freado, a gente já tinha ideia do nosso capital. Aqui em casa, eu e o André, a gente já faz todas as nossas contas no Excel, a gente sabe se o mês foi positivo ou negativo, então isso facilitou para a quantidade de capital que a gente ia investir, quantidade de empréstimos. Quando a gente fez muita coisa da reforma inicial também, tipo, nós dois somos engenheiros, então, eu já fiz a planta no AutoCAD, alugou a sala, foi tirar as medidas, já fui fazer as medidas dos móveis, foi tudo muita coisa que a gente fez na mão para economizar também. A parte elétrica, que a gente falou, pronto, a gente fez de iluminação, fui em fóruns lá no Ludopédia sobre iluminação do local, luz amarela ou luz branca. Galera, a luz amarela é mais confortante, né? Mais conforto, aquela coisa toda. Em compensação, a luz branca é melhor para tu enxergar os jogos. E aí, quantidade, preço de luz. Aí o André, como é engenheiro eletricista, ele fez todo o projeto luminotécnico. Tanto que quem entra no convidado fala, cara, a iluminação aqui é muito boa. Que é tudo, sabe? Você enxerga o que está acontecendo. E hoje, se você tem os jogos na prateleira, você tem que mostrar o produto. Então, você tem que ter uma iluminação boa para a galera ver aquilo. Eu diria que hoje uma falha nossa foi nossas estantes que a gente fez. Elas não estão mostrando os jogos legais. A gente deu um upgrade agora que dá uma melhoradinha nisso. A galera vê e ela tem aquela sensação de que realmente tem quase 150 jogos aqui. Porque antes eles olhavam e eles falavam, não tem. Porque estava tudo empilhado um em cima do outro, aquela bagunça, sabe? Hoje não, eles olham e eles falam, tem 150 jogos. Porque a gente colocou de uma forma mais espalhada e tal. Tem muito jogo pocket, então aí eles ficavam dentro do armário meio que um atrás do outro, daí você não conseguia ter essa noção. Aí a gente colocou uma prateleira e começou a empilhar para cima. Aí foi onde o pessoal começou a enxergar, não, tem bastante. Mas assim, muita gente perguntou para nós no início, mas você fez um plano de negócio, fez uma pesquisa de mercado. Aí eu fui no Sebrae, vocês fazem pesquisa de mercado? Não, não fazemos. Você sabe quem faz? Não, não sei. Aí eu falei, então tá bom. Aí tudo no início, muita gente perguntava, mas quem que é teu público? E aí eu parava, falei, todo mundo? Tudo. A gente sempre fala, né? Pô, a gente tem jogos que pode ser por característica infantil, como puxa, de novo, né? A gente tem os jogos para o adolescente, o banco imobiliário, que às vezes quer dar uma introdutória nesse mundo. A gente tem os euros, que é mais para os adultos. A gente tem o War da década de 80, para os mais, um pouquinho mais de idade. E a gente tem o dominó para o vozinho lá que quer jogar. Eu peguei, como eu falo que meu público é todo mundo, eu não tô mentindo. É qualquer idade. Todo mundo é potencial. É muito incrível. Então, eu falei isso desde o início, falei, todo mundo é potencial. Eu não vou focar nos nerds, eu vou focar na família, nos amigos, quem quiser ter uma experiência diferente. E eu falei isso, é todo mundo. Minha prova maior tá aí, o fisioterapeuta não trabalhou com um monte de idoso. Eu não atendo várias crianças. Tanto que eu tenho um ursinho de pelúcia lá para quando os pais querem jogar, eu pego o ursinho, dou para a criança, o giz, deixo a criança se divertir. Maravilhoso. Já vou na sua loja, Diana. Eu tenho 2 giz pequenos, já vamos aí. Já tô indo para a loja. A gente tem uns clientes, eu tenho 8 sobrinhos, então eu sei brincar um pouquinho com criança. Daí, assim, eu tenho uma parede preta com giz, né? Que a galera risca com giz. É uma parede preta onde a gente colocou uma tinta especial, como se fosse de quadro negro. Isso. Então ela é fácil de limpar também. Então, pega assim, pega aqui, criança, giz. Aí a criança vai riscar na parede. E o pai tá lá de boa, jogando, bebendo drink, assim. Ele sabe que ele não tem muito tempo, mas ele vai ter 15 minutos, 20 minutos de paz. Aí eu tenho giz de cera para ficar desenhando se necessário. Aí eu tenho um quebra-cabeça gigante para facilitar para brincar com eles. E até mesmo, uma coisa que ficou bem legal para criança de 2 anos foi na época, né, quando a gente podia soprar as coisas, era aquele bolha de sabão.
Ah, eu fico só soltando as bolhas de sabão e a criança fica tentando pegar e o pai tá lá distraído, tomando drink. Só que ele precisa terminar aquele drink. Enquanto ele foi passear, porque a gente fica em frente a um parque, sabe? Tipo, uma praça. Pois é. Sim. Tem uma máquina que faz isso. Não precisa ficar soprando, tem uma maquininha. E crianças de 3, 4 anos ficam horas olhando essa. A gente tem essa máquina, ela é pequenininha, é incrível como com pilha, você liga, ela fica soltando bolha, assim, um monte. É um ventilador, um negócio de bolha que fica girando. E aí você esquece, até acabar a pilha. chama atenção durante muito tempo. Eu vou atrás disso, cara. Mas assim, a gente faz, eu adoro pegar aquelas máquinas que tem ursinhos, que você coloca R$2 e vai tentar pegar. Eu pego vários, eu tô com vários ursinhos lá. Aí eu coloquei esses ursinhos e deixo as crianças brincando. Eu consigo dar um pause assim para os pais de uns 15 a 20 minutos, né? Depende também muito do movimento, porque às vezes eu realmente tenho que parar para atender outras mesas. O André às vezes está sobrecarregado, mas tipo, se está mais vazio, mais tranquilo, eu super faço isso. Diana, isso é cheat, viu? Porque nós estamos aqui te entrevistando e várias pessoas querem abrir a loja, vão se basear. Aí já começa assim, nós somos engenheiros, então fiz a parte elétrica, fiz a parte de obra, até aí tudo bem, todo mundo tem uma profissão. Agora, você dizer que é boa de pegar ursinho na máquina de R$2 e tem vários, isso já é cheat, ninguém tem essa habilidade. Ninguém consegue com R$2 pegar vários ursinhos. Ó, eu vou falar meu segredo, aqui pelo menos aqui no Brasil, que vocês estão em Portugal, né? Então, assim, o segredo aqui no Brasil não vai em qualquer maquininha. Vai naquelas maquininhas de Kombi. Kombi? Elas não abrem quando você pega de verdade. As outras abrem a garra. Você pega o ursinho direito, ela só vai assim, ó. Cai. Cai. As da Kombizinha, elas não. Elas pegam. E outra, vai quando a máquina tá cheia de ursinho. Quando eles acabaram de repor os ursinhos. É toda uma estratégia, é quase €1. Olha aí, olha aí. Que maravilha. A dica, a melhor dica. Adorei. Qual a E máquina? aí você coloca, sabe, tipo, de tudo quanto é jeito. Eu tô com um unicórnio lá colorido, que eles adoram. Aí eu peguei um polvo agora, que eu coloquei de mini pichulo. Peguei um papagaio aleatório, porque o André queria muito esse papagaio, eu não entendi, ele queria ser um pirata. E peguei um dinossauro que ele tá com cara de puta, eu chamei ele de putossauro. Aí eu deixo as crianças brincando quando vão lá. Mas assim, é para distrair. É um ambiente que ele é familiar, ele é de amigos, ele é bar, ele é restaurante, ele é de tudo um pouco. Aí, às vezes a galera fala assim, mas vocês são o quê? Eu falo, cara, a gente é tanta coisa que vocês não fazem É um ideia. lugar de convívio, né? É um lugar de convívio. Sim, é um lugar de convívio para todo mundo. Sim. O que eu sempre falo, né? Que eu pensei nesse lugar, em um bar, uma coisa em Lages, que o pessoal sempre falava, não tenho o que fazer. Tipo, ou às vezes tenho que fazer, ou é muito caro, ou já tá muito batido. Não, então estou criando um lugar para ter uma segunda opção, uma outra coisa para fazer, que é diferente. É uma cidade que não é tão pequena e às vezes parece que as coisas são tudo as mesmas, assim. Então a gente criou com o intuito de fazer muitas coisas diferentes. Tanto é que a gente está sempre desenvolvendo drinks, fazendo temática. É um dos poucos lugares na cidade que a gente mora muito próximo de Blumenau, a cidade, não é muito longe, e quase não tem temática nenhuma nos outros locais de Oktober. Então a gente estava fazendo um evento de Oktober, uma temática de Oktober. Então, atividades para a tua cidade. Poderiam ser trabalhadas e simplesmente não são. Quando você fala assim que não dá tempo de atender todo mundo ao mesmo tempo, você tem que fazer outras coisas, eu fiquei curiosa para saber quantas pessoas trabalham no condado, além de vocês. Quem mais ajuda? A gente É só vocês? Sou eu. Só vocês dois? Tocando tudo. As comidas. Auxiliar de cozinha e só nós dois. Isso quando não tá só o André. Já aconteceu de estar o condado cheio, tá só o André no atendimento e só auxiliar de cozinha, porque, tipo, às vezes eu tenho que fazer uma prova de doutorado. Eu tô no doutorado hoje. Então eu falo, André, desculpa, mas hoje eu não tenho como ir. Você vai segurar o condado sozinho hoje. E ele consegue. Com auxiliar de cozinha, não tendo que entrar na cozinha, facilita muito a nossa vida. Sim. Facilita muito a nossa vida. Só dou os pedidos, ela paga, deixa ali fora, a gente já pega, entrega. E o André, quando tá muito cheio, o que ele faz de estratégia? Jogos rápidos. Jogos rápidos onde não vai me prender na mesa 2 horas para eu explicar um jogo. Sim, não Game of Thrones. Pois. E aí a gente usa dessa estratégia. Mas até voltando ali que você falou, né, ou então até um jogo que é demorado, mas as regras são muito simples, tipo o detetive.
É uma boa para você segurar o cliente naquele jogo, naquele tempo, e você poder ter tempo para trabalhar, entregando as bebidas, comidas e atendendo as outras mesas. E fazendo O drink. Poxa Exploso também se explica super rápido e ele vai durar uns 40 minutos ali de paz, assim como Splendor. E jogos que eles não vão ficar te chamando para tirar muita dúvida. Eles vão entender bem. O Condado a gente dá conta porque ele não é muito grande. A gente já pegou uma sala também não com o intuito de ser muito grande, porque a gente imagina assim, pô, tem a população da cidade, e a gente imagina que não vai ter um público absurdo, sabe? Então a gente tinha que fazer uma coisa sob medida. E outra, a gente achou, pô, vamos começar pequeno, vamos ver se vai atender. Não adianta a gente querer começar muito grande, porque senão vai que dá ruim, sabe? A gente não tem como ter certeza. Então vamos começar pequeno, montar uma sala pequena e vamos ver se vai atender a demanda. Até hoje, assim, eu acho que a gente escolheu o tamanho correto. Show. Ela é uma sala que a gente colocou assim, cara, é só a gente tem que dar um atendimento bom. Se eu colocar coisa demais, eu não vou conseguir atender todo mundo. Então a gente reduziu, mas com o intuito de que se eu quiser expandir, tem como. Qual o tamanho? Então nosso ponto foi todo pensado nesse quesito. Se eu um dia tiver que expandir, eu tenho essa possibilidade. Qual o tamanho da sala? 80 metros quadrados. Ok. Contando com cozinha e tudo, tá? Ok. Então, a gente hoje tem no total, o quê? Acho que 8 ou 9 mesas. Nessa período de Covid, as mesas pequenas a gente juntou. Então, hoje a gente está trabalhando só com 6 mesas no total. Então, sendo que 4 delas são mesas que vai até 6 pessoas, são mesas grandes, né? Só que nesse período de Covid, a gente está permitindo só 4 pessoas por mesa e as pequenas estão unidas em 2, no máximo 4 pessoas. A gente, como eu disse, eu fui fazer os desenhos, né? Então a gente mandou fazer móveis sob medida na parte de mesa e banco, desses que a gente colocou para 6. A gente pegou em casa, a gente, pô, sentado nessa cadeira, como que a gente fazia para caber 6? Porque vamos pensar numa das piores possibilidades, jogar um War da vida. O pessoal vai ficar horas ali jogando, ou vai pegar, sei lá, algum jogo para 6, para pegar o Catan e vai, tipo, a pessoa não quer ficar sentado num lugar desconfortável. Então a gente fez um buffet, aqueles meio que sofá, 6 pessoas. Aí vamos medir a mesa. Pô, pegamos uma trena. Se eu colocar aqui o tabuleiro e colocar mais o tabuleiro menor da pessoa, como um agrícola da vida, quanto que tem que ser de mesa? A gente parou para pensar tudo isso. E comida, espaço para copo, comida, elas vão comer, elas vão beber, tem espaço para isso. Não pode ser distante demais, porque senão um fica muito longe do outro, não consegue pegar do outro lado, mas também não pode ser pequeno demais, porque senão não cabe o tabuleiro. Então a gente fez umas coisas bem certinhas. Desse quesito. Aí, uma das coisas... Tinha que encaixar com a sala. Que a gente tinha um espaço, assim, vai perder muito do corredor, a gente precisa de um corredor. E se entra um cadeirante aqui, ele vai conseguir passar no corredor? O corredor tá pequeno, o corredor não tá grande, qual que é o tamanho? A gente pensou muito nesse quesito. No momento de construir ali a parte da sala. Aí, como a gente já sabia que nossa sala é tipo um L, sabe? Nosso caixa fica tipo um L aqui, nosso caixa fica aqui assim, antes de virar pro L. Digamos assim. E aí a gente pensou, poxa, mas e se eu tiver, como é que eu vou ficar com essa mesa que tá aqui nesse canto? Não enxergo eles, como é que eu vou se eles precisarem de alguma coisa? Então, uma das coisas que a gente pensou, mas não fez ainda, por questão de falta de tempo nosso mesmo, é colocar lâmpadas nas mesas grandes. Se o cliente precisar, ele acende. É uma lâmpada, tipo assim, tem a lâmpada do teto, onde ilumina bem, porém vai ter uma na lateral da mesa, que a mesa é encostada na parede. Então, você vai ter uma lâmpada aqui na lateral, ele é uma lâmpada colorida para conseguir até ficar mais fácil diferenciar cada mesa. E aí a pessoa só sem o interruptor, precisa de um pedido, precisa de atendimento de jogo. E aí a gente consegue dar mais atenção para as mesas ali do L, sabe, que estão escondidas. Eu fico só de olho nelas. A lâmpada vai chamar minha atenção aqui no meu lado. E aí a gente colocou as cores do Uno nas lâmpadas. A gente quer colocar, né? Não colocou ainda. Comprou. Já tá pronto, o material só falta instalar. Acho que até umas 2 semanas aí. É como quando chamamos a aeromoça no avião, né? Aperta e acende ali e ela vem. Exatamente. É essa a ideia, sabe? Faz isso, porque aí o cliente não precisa ficar muito chamando, porque a gente... Tem que levantar da mesa. Então, facilita a vida. Aí a gente está com esse plano desde o início, sabe? Até agora a gente não conseguiu resolver. Foi muita coisa, né? Tipo, na terceira semana foi bem cheio. Eu pensei, meu Deus, a gente precisa disso pra ontem, né? Aí chegou na quarta, deu Covid. Daí ficamos fechados, aí ficamos no aluguel. Aí diminuiu a quantidade de cliente. Agora que está começando a voltar, a gente está começando a ver a necessidade de fazer isso de novo. De realmente querer implementar, né?
gente ficou com a ideia implementada desde o início, mas a gente foi fazendo aos poucos, porque querendo ou não também apareceu outras prioridades, né? Adequar a cozinha, enfim. Mas assim, ó, só voltando ali quando vocês falaram sobre reabrir uma loja, né? Do início, a gente abriu como loja. Hoje a gente recomenda super inicia com aluguel. Inicia com aluguel, vai vendo a vibe, você vai mostrando o teu produto. Isso, pra gente, foi muito bom a questão da pandemia. Porque Sim. as pessoas pensam, pô, pandemia é só coisa negativa. E, pô, não, a gente ficou simplesmente 6 meses mostrando o que nós somos. Te deu tempo. Através do aluguel. Tanto que até o cara da vigilância chegou lá, cara, vocês estão mostrando o produto de vocês. Quando reabrir tudo, isso aqui vai, sabe? Todo mundo vai vir aqui. Hoje, Todo mundo então, vai falando que queria vir aqui. A experiência é outra. hoje E você o já aluguel. começaria com aluguel de casa antes de abrir a loja física, até abrir. Sim, eu, por exemplo, eu tava com a cidade desde 2018. Se eu soubesse disso, eu tava alugando desde 2018. O estopim só veio em 2020. Sabe? Tipo, aluguel, ainda não... Já tinha me falado antes. Falei, não sei. Não sei, Sabe? vai estragar, não sei Veio a o quê. pandemia, eu falei, aluga tudo. Pra ontem. Entendeu? E Tá é o aí que pra isso. você gera cliente mesmo, né? Mesmo sem ter um ponto físico, você começa a ter contato. E aí as pessoas confiam mais em você para os outros serviços. Exatamente. Tudo mais. O benefício é bem melhor, assim, no quesito de aluguel. Você vai juntando a grana. Se você quer investir e abrir um espaço físico, é a melhor forma de tu iniciar. Se tu não tem nada de capital e tu quer gerar uma grana com isso. E tem jogo já. Entendeu? Vai juntando a grana aos poucos ali, quando tu vê, pô, tem o capitalzinho inicial, abre pequeno. Aí, sei lá, abre só para loja, não coloca comida e bebida ainda, mas estuda muito. O que que tu precisa, caso você queira colocar comida, bebida, bar, idade. A gente foi atrás até, a gente teve que ir em 3 órgãos para saber, beleza, meu ambiente, ele vai atrair muita criança. E aí, eu vendo bebida alcoólica? Como que é isso? E aí eu fui da polícia, aí eles falaram, ó, só não pode. Mas aí eu peguei e fui num outro órgão, que agora eu não me recordo faria o nome. sentido, né? Tem várias festas de nível de grande porte, onde entra a família inteira. Tá, então, por que o nosso não pode entrar a família inteira? E tava um pouco incoerente a situação, Não, né? a Polícia Civil até falou, tem que ter um tutor responsável. Se tem um tutor responsável, tá tudo certo. Só que eu falei, pô, mas eu já vi embalada criança de 16 anos entrando sem tutora. Assim como um restaurante que vende bebida alcoólica, você não pode mais lá comer? Como assim? Aí eu fui atrás de outras informações, fui num segundo órgão. O segundo órgão falou, ó, você só vai encontrar essa informação no fórum de Lages, lá na vara da criança e juventude. Uma coisa assim, infância e juventude. Aí eu fui lá, falei com o rapaz, me atendeu super bem, me deu teus papéis, né, de proibido venda de bebidas alcoólicas para menores de 18, com o logo de Santa Catarina e tudo, e me falou o seguinte, cada cidade tem a sua lei. E aqui para Lages, a partir de 16 anos, ela não precisa estar com tutor, tu não pode vender bebida alcoólica, tá? Mas ela pode entrar no teu estabelecimento e ficar tranquila, jogando, fazendo o que quiser, sem ter um pai, mãe responsável. Então, a gente tem essa limitação de idade, porque eu já vi lugares lá em Palmas que tipo, tu podia entrar com 12, 14, né? Eu lembro uma época com 42, eu não sei se eles mudaram isso depois. Mas já vi outros lugares também que eles colocavam idade mínima para você poder entrar. Só que isso varia muito de cidade para cidade. Tu tem que ir muito atrás dessas informações do teu município. Se tu for abrir um lugar nesse nível, entendeu? Boa. Então, realmente, a gente coletou informações aí por uns 6 meses. E depois que a gente abriu, quanto mais a gente via, mais pepino a gente descobria de informações que a gente ficou faltando. Acho que não tem jeito de saber tudo, né, Diana? Não tem. Tem que começar e... A gente via que estava no caminho certo quando a gente pegou, antes de alugar a loja, a gente foi verificar na prefeitura se aquela loja era viável no espaço para poder alugar e fazer o que a gente queria. Eles têm que pagar, fazer uma avaliação antes, porque muita gente às vezes aluga primeiro e faz isso depois. E aí, de repente, você descobre que não é viável. Aí você já alugou. Tem, tipo, um plano diretor da cidade. Você, tipo, essa região aqui é mais residencial, então não pode ter bagunça. Essa aqui é mais, sei lá, centrão, então pode tudo. Uma coisa que o pessoal faz muito quando vai abrir é o seguinte. Abre primeiro, burocracia depois. O que o André a gente fez foi exatamente o contrário. Burocracia primeiro, abre depois. A gente foi elogiado por uns 2 ou 3 caras de Alvará, porque tem que ter uns 4 ou 5, e a gente falou que não é comum eles encontrarem gente procurando fazer as informações do que...
Porque você precisa saber o que tu vai ajustar. Você precisa saber quanto que você vai gastar. O que adianta você abrir um lugar e depois você descobrir, então, para você arrumar isso aqui, você vai gastar 15 mil. Descobri depois. Adaptar para conseguir teu alvará. E aí, onde é que você vai tirar 15 mil? Você tem que colocar isso no teu plano de negócios. Então, essas informações, elas têm que ser coletadas antes. Tipo, tentar prevenir o máximo de coisas que podem estar acontecendo, sabe? Olha, eu notei muitas dicas que vocês deram. Muitas. Desde como passar álcool, como guardar as peças extras, jogos para alugar e tudo mais. Sílica em todos os jogos ajuda bastante. Eu acho que quem assistir já vai aprender muito, muito. Para finalizar essa entrevista do podcast, eu queria só perguntar assim, metas para 2021, o que vocês planejam para o futuro? André. Eu acho que a loja ainda tem que crescer assim de público. Como nós estamos em pandemia, a gente ainda não conseguiu atingir a meta de público que a gente gostaria. E, cara, é aquela coisa assim, começamos a ter um lucro legal, começamos a ter algum capital, vai saber se um dia não vale a pena tentar uma franquia. Não sei. Vai. Muito pra frente. Muito. Vai. 2000 e sei lá quando. É que, assim, ó, eu vejo a loteria como uma coisa muito legal e eu vejo algumas cidades grandes que, se tem, não fazem o devido marketing. E, às vezes, provavelmente não tá ganhando com isso, sabe? Nossa, a gente diz que tem pontos aqui em Santa Catarina, cara, que eu falo, se você abrir em tal cidade, você vai se dar bem. Sabe? Não é possível, porque não tem como. Não tem como. Você vai olhar, Itapema tinha uma, mas fechou devido à pandemia. Não sei se eles vão reabrir depois. E ali é tudo colado, Itapema, Balneário, enfim. Eu acho que se você abrir algo em Balneário, e quando eu fui olhar em Itapema ali em 2019, final de 2019, falei, tem algum lugar assim, tá? Eu fui numa loja de jogos, ele, tem um lugar só, mas a galera de Balneário vem para Itapema para jogar. Olha só, olha aí, se você que está Não ouvindo precisa nem abrir o ano inteiro, abre só na alta temporada. Tu vai conseguir grana o suficiente para viver o restante do ano. Se você que mora nessa área gosta, liga. Assim. É que o problema de lá é que você tem que saber achar um local por causa da questão do aluguel. É um aluguel muito alto. Muito alto. Sim, ok. O custo de vida lá é muito alto, então tu acaba tendo um produto de custo caro. Aí, por exemplo, lá eu acho, se você tiver uma sala e for fazer aluguel, já não vale a pena. Porque se você cobra um aluguel muito... Você tem que cobrar um aluguel muito caro para poder compensar o aluguel. Tem que cobrar um aluguel de jogo muito caro para poder compensar o aluguel da sala. E se tu cobrar muito caro, vale mais a pena para a pessoa comprar. Então, por exemplo, pode ser uma cidade que não seja viável trabalhar já com aluguel. Mas com atendimento, bebida, comida, café, eu acho que pode dar muito bom. Mas, claro, eu não estou em Balneário para estudar melhor, mas eu acho que é um ponto, assim, muito interessante para avaliar com calma. Fica a dica. Quem estiver ouvindo e for dessa região, liga para a Diana, troca uma ideia, quem sabe já não nasce a segundo contato. Por exemplo, a gente está ajudando um cara que veio perguntar informações de Florianópolis, se ele está querendo abrir uma em Florianópolis. Falou, cara, começa com um aluguel. Tá trabalhando no aluguel. Agora, recente também veio um de Joaçaba, também aqui de Santa Catarina, perguntar informações. Também fornecemos informações. Se alguém precisar de alguma ajuda, assim, a gente é bem tranquilo, assim, de oferecer informação e tudo mais, porque eu acho que tem que divulgar mesmo, essas coisas são legais. Tem que levar o pessoal a jogar mais. Sim. Esse colega nosso, né, de Floripa, ele até perguntou assim, eu não sei se eu alugo. Eu falei, você vai perder o quê? Aí ele falou, eu precisava tomar mesmo esse balde de água fria, não vou perder nada. Eu falei, você vai ter a ganhar. Você só tem a ganhar. Cada R$1 que entra, pô, beleza, tá ótimo. É um jogo a mais no acervo para comprar. Exatamente. Aí você não perde nada. Absolutamente nada. Tem o Instagram, que vai te ajudar, no caso ele tá usando o Instagram para venda. Aprende a usar ele. Ele vai ser uma ótima ferramenta se você souber usar ele. E alugue. Só alugue. Vai. O jogo tá quitado. Agora você vai conseguir pagar ele e comprar mais. É isso. É isso. E vai crescendo. Não perde absolutamente nada. Pô, muito show. Eu gostei muito de conversar com vocês. Foi muito bom. Acho que
Vocês foram o pessoal que mais deu dica, assim, abriu. Foi a conversa mais didática, acho que a gente já teve. Foi. O coração mais cooperativo, assim, olha, agradeço muito demais, André. De nada, gente. A gente quer aqui para ajudar. A gente não quer que as pessoas passem dificuldade, tipo, como a gente passou. Se eu tivesse alguém que tivesse me dado todas essas dicas no passado, eu falei, nossa, né? Teria Eu perdi muito dinheiro nas maquininhas, agora eu já sei que é só a da Kombi. Alguém tivesse me dito isso no passado? Sim. Muito bom. Pior que da última vez eu gastei acho que R$20, eu peguei 3 bichinhos. Porque um era muito pesado, eu gastei um pouquinho mais. Olha. Mas não tem, R$20. Se eu tivesse comprado eles separados, eu gastava no mínimo R$20 em um. Alguém vai fazer uma blacklist com você, com a foto. Essa pessoa não pode usar a máquina. Prejuízo. Olha, muito obrigado. Nada, gente. Vamos ver se ano que vem a gente conversa de novo aí com a primeira filial do condado. Tranquilo. Até mais. Obrigado, tchau. Até mais.